Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Existem várias selvas ao redor do mundo e algumas delas nunca foram totalmente exploradas. De tempos em tempos, isso leva a descobertas de coisas incríveis, de objetos que vêm de civilizações antigas a criaturas desconhecidas. Não é mais apenas ursos e leões da montanha para observar enquanto caminha na floresta. Uma descoberta chocante foi feita em uma trilha de caminhada em Utah, onde armadilhas de pregos mortais foram encontradas espalhadas por toda a floresta. Essas armadilhas assustadoras são projetadas para ferir gravemente qualquer pessoa que as encontre acidentalmente. Isso gerou medo e incerteza na comunidade de caminhadas. As autoridades ainda não determinaram quem colocou essas armadilhas ou quais poderiam ser seus motivos. Enquanto isso, os caminhantes são aconselhados a permanecer vigilantes e evitar a trilha. À medida que continuamos a explorar e descobrir o mundo natural ao redor, é importante estar ciente dos riscos potenciais que surgem ao entrar em território desconhecido. Seja explorando uma nova trilha de caminhada ou acampando na floresta, é importante ficar atento. Um palhaço é bem assustador, mas se deparar com um palhaço na floresta é ainda mais aterrorizante. Este palhaço também olha através da lente da câmera. Ele tem um rosto pintado, traje estranho e expressão ameaçadora. Parece que o palhaço saiu direto do filme de terror It. O mais assustador é que ele parece ser fascinado pela câmera e se aproxima dela para obter uma visão melhor. Espero que seja apenas alguém fazendo uma brincadeira com outra pessoa que eles conhecem, e não um palhaço assustador escondido na floresta. As piranhas de barriga vermelha são consideradas as mais temíveis de sua espécie e podem ser encontradas em toda a Amazônia. Portanto, você não quer pular na água porque, com certeza, as encontrará. Você pode reconhecê-las por suas barrigas vermelhas, cuja cor se estende da traseira até o queixo e as bochechas. Elas também podem ser bastante perigosas e podem atingir 30 centímetros de comprimento, pesando quase 2 quilos. A arte rupestre do Congo refere-se a antigas expressões artísticas encontradas em rochas e paredes das cavernas na RDC. Esses locais de arte rupestre proporcionam um vislumbre da rica herança cultural da região e oferecem informações sobre as crenças, os rituais e a vida cotidiana das pessoas que os criaram. Esta arte rupestre remonta a milhares de anos, com alguns locais estimados em até 10 mil anos. A arte consiste principalmente em pinturas, embora gravuras e pinturas rupestres também tenham sido encontradas em alguns locais. As pinturas são normalmente feitas com pigmentos naturais como vermelho, amarelo, preto e branco derivados de minerais, argila ou materiais vegetais. Os assuntos retratados na arte rupestre abrangem uma ampla gama de motivos, incluindo figuras humanas, animais, plantas, padrões geométricos e cenas de caça, danças e atividades comunitárias. Uma característica notável da arte rupestre é a sensação de movimento e vitalidade retratada nas figuras. Muitas das imagens humanas e animais exibem poses dinâmicas, indicando um contexto narrativo ou cerimonial. Reflete uma estreita relação entre humanos e animais, enfatizando a importância da vida selvagem na vida e nas crenças espirituais das antigas populações congolesas. Os locais de arte rupestre também estão espalhados por várias paisagens, incluindo abrigos rochosos, paredes de penhascos e cavernas. Alguns locais notáveis com concentrações significativas de arte rupestre incluem o Parque Nacional Kibira, a Floresta Ituri, o Parque Nacional Kundelungu e o Planalto Enedi. Você não vai acreditar, mas um adolescente de 15 anos, William Gadory, encontrou uma cidade maia perdida na selva do México. Acredita-se que o local seja ruínas maias e até um complexo de pirâmides foi encontrado. O menino sempre se interessou pelos maias, mas como ele encontrou esta cidade, você perguntará. Bem, graças ao Google Earth. Agora você também vai ao Google Earth para tentar encontrar algo? Conta aí nos comentários. Enquanto o carro atravessava a densa floresta, o motorista de repente viu uma figura escura parada atrás de uma árvore. A princípio eles pensaram que era apenas uma ilusão, mas não era o caso. Quando olharam mais de perto, viram sombras atrás das árvores, incluindo uma que parecia muito com uma figura de sombra ou fantasma. No entanto, o motorista foi sábio e saiu sem ter curiosidade sobre quem ou o que eram essas sombras. Lendas e mitos sobre sombras na floresta existem há séculos. Muitas histórias alertam sobre estranhas criaturas vagando pela floresta, esperando que vítimas inocentes cruzem seu caminho. Alguns dizem que essas sombras são espíritos daqueles que perderam suas vidas na floresta, enquanto outros acreditam que as sombras são as guardiãs da floresta, protegendo-a de forasteiros que desejam fazer mal.
É sabido que a floresta é um lugar cheio de segredos e surpresas escondidas. O simples pensamento do que pode estar à espreita nas sombras pode causar arrepios na espinha de qualquer um. Você acha que as sombras que o motorista viu eram simplesmente a sombra da própria árvore ou havia algo sobrenatural acontecendo naquela floresta? Olhando para esta imagem, você vai se perguntar quem ou o que na Terra é isso? De acordo com a fonte, a foto foi supostamente tirada em algum lugar perto de uma parte remota de uma floresta na Finlândia. Uma câmera registrou uma figura humana vagando por aí. De acordo com a fonte, houve um acidente de avião nas proximidades, então talvez seja um sobrevivente. A outra teoria é que é uma criatura que não identificamos anteriormente. Há uma famosa fotografia tirada em Papua Nova Guiné em 1961 de 4 homens empurrando um crânio gigante em um carrinho. Isso poderia ser a prova de que os gigantes já existiram? Quem sabe? Mas esta não teria sido a única vez que um crânio misterioso foi encontrado. Um espécime ainda mais antigo descoberto em 1929, que se pensava ser o crânio de uma espécie humana extinta, acabou por ter um passado mais sombrio. Papua Nova Guiné acabou por ser o lar da vítima humana de tsunami mais antiga do mundo. O crânio parcial foi encontrado perto da cidade de Aitap. É o Homo sapiens, nossa espécie, e não o Homo erectus, que foi extinto há 140 mil anos. O tsunami que ocorreu 6 mil anos atrás parece ter acabado com as aldeias e acabado com todos na área. Um fato ainda mais assustador é que apenas o crânio foi descoberto. Acredita-se que isso tenha acontecido porque os corpos foram levados para lagoas, onde os crocodilos os comeram. A Amazônia é cheia de segredos, e um deles é a misteriosa criatura chamada de Mapinguari. A criatura é extremamente peluda e tem um cheiro forte que deixa para trás. Além disso, dizem que vive em cavernas, saindo regularmente trilhas de árvores e galhos quebrados. O Mapinguari tem corpo de urso e cara de macaco. Algumas pessoas acham que não é tão mítico quanto muitos pensam. Pensa-se que pode ser uma preguiça terrestre gigante que teria extintos há 8.500 anos. A lenda dos Emela-Nitoka está profundamente enraizada nas tradições e no folclore das tribos pigmeus da África Central. Os pigmeus, que convivem há séculos com outras comunidades da região, transmitem histórias dessa misteriosa criatura de geração em geração. As descrições do Emela-Nitoka variam, mas muitas vezes é descrito como uma grande criatura reptiliana ou semelhante a um dinossauro, semelhante a um saurópode ou ceratopsiano. Dizem que tem um pescoço longo, um corpo poderoso e um chifre enorme na cabeça. Alguns relatos o descrevem como tendo uma pele áspera semelhante a escamas e a capacidade de emitir um rosnado estrondoso. De acordo com as crenças locais, o Emela-Nitoka é uma criatura solitária que habita principalmente áreas remotas e de difícil acesso, como florestas profundas ou regiões pantanosas. Algumas tradições sugerem que encontrar a criatura é um sinal de perigo ou infortúnio iminente, enquanto outras acreditam que ela possui poderes sobrenaturais ou representa um guardião do mundo natural. Em alguns outros relatos dizem que até seu chifre possui um poder mágico que pode curar ou fornecer proteção. O Vale das Árvores Quadradas está localizado no Vale Anton, no Panamá, e foi encontrado em um vulcão adormecido, que é o segundo maior do mundo. Se você está pensando em se estabelecer lá, provavelmente não é a melhor escolha. No entanto, as pessoas vivem lá há séculos, mas estão constantemente em risco com a possível ameaça de uma erupção. O que torna esta área única são as árvores quadradas. Até os anéis das árvores são quadrados. Que bizarro, né? Nas profundezas das densas florestas de Honduras encontra-se uma cidade mítica que capturou a imaginação dos caçadores de tesouros por séculos, La Ciudad Blanca, ou a Cidade Branca. Existem inúmeras lendas sobre esta cidade misteriosa, que dizem ser coberta de ouro e guardada por feras ferozes. Alguns até afirmam ter encontrado a cidade e trazido de volta contos de antigas ruínas e tesouros. La Ciudad Blanca foi descoberta pelos conquistadores espanhóis no início do século XVI, mas o mito da cidade persistiu ao longo dos tempos. Embora muitos tenham procurado a cidade perdida, poucos tiveram sucesso em sua busca, encontrando perigos e obstáculos ao longo do caminho. Ao longo dos anos, muitas pessoas procuraram por La Ciudad Blanca, mas poucos conseguiram encontrar a cidade. A região é extremamente remota e de difícil acesso, e as florestas densas e o terreno acidentado a tornam um local desafiador para explorar. Se você achava que a luta entre ursos já era intensa, então aqui temos uma luta entre dois veados que parece não acabar. Os guardas florestais compartilharam um vídeo na internet.
Ele mostra o cervo em pé sozinho em suas patas traseiras enquanto golpeia com ambas as pernas dianteiras. É melhor ter cuidado quando esses animais se comportam assim, porque os cascos de um cervo podem ser muito afiados. Você provavelmente já ouviu falar do Tyrannosaurus Rex, mas este é o Tyranobdella rex, também conhecido como Rei dos Sanguessugas. Foi encontrado pela primeira vez na Amazônia peruana. O primeiro espécime foi retirado do nariz de uma menina na província central de Chanchamayo, no Peru, em 2007. Essa sanguessuga gigante pode crescer até quase 7 centímetros. Ela gosta de procurar por quase todas as aberturas imagináveis, e não estamos falando apenas dos narizes e olhos. As culturas congolesas têm uma rica tradição de utilização de objetos rituais e cerimoniais nas suas práticas religiosas e culturais. Estes incluem máscaras, esculturas, instrumentos musicais e símbolos associados a cerimônias de iniciação, rituais de cura e celebrações comunitárias. Embora o reino do Benin esteja localizado na Nigéria contemporânea, muitas das suas intricadas culturas e placas de bronze foram saqueadas durante a expedição punitiva de 1897. Estas obras de arte adornavam o Palácio Real do Rei Oba e foram criadas para altares ancestrais e fins cerimoniais. O Museu Africano da Bélgica, situado em Tervuren, perto de Bruxelas, tem uma história complexa ligada ao domínio colonial da Bélgica na África. Foi originalmente criado em 1897 como um museu que foi propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica de 1885 a 1908. Durante esse período colonial, numerosos objetos culturais e obras de arte do Congo foram levados, muitas vezes através de práticas de exploração. Jenglot é uma criatura humanoide supostamente encontrada na Indonésia. Embora muitas pessoas não acreditem nisso, os arqueólogos encontraram uma pequena boneca humanoide e relataram pela primeira vez sobre a criatura em 1997. Os indonésios acreditam que o Jenglot tem superpoderes e que era um ser sobrenatural. Na minha opinião, parece bastante assustador e vou deixar para você se acredita ou não. Sasquatch é uma criatura lendária que vive em florestas remotas e montanhas em toda a América do Norte. Dizem que tem cerca de 3 metros de altura, é coberto de pelos e raramente visto. Muitas pessoas acreditam que o Sasquatch seja uma criatura semelhante a um macaco, semelhante a outras criaturas mitológicas como Yeti ou Pé Grande. Ao longo dos anos, houve vários relatos das montanhas de Mission, na Colômbia Britânica. Em 2013, surgiram vídeos supostamente filmando um Sasquatch andando pela área. Uma figura grande e escura movendo-se por entre as árvores é bastante estranha de se ver. Mas felizmente essa pessoa estava distante e não perto do Sasquatch. Algumas pessoas até afirmaram ter tido contato com a criatura, principalmente as comunidades indígenas da América do Norte, muitas das quais a veem como um ser espiritual com profundo significado cultural. Você acredita que o Pé Grande ou Sasquatch realmente existe? Conta aí nos comentários. De acordo com muitas pessoas, esta foto tirada de uma câmera da trilha é uma das fotos mais claras de um pé grande. Dizem que esta criatura vagueia pelas florestas da América do Norte. Ele também é conhecido como Sasquatch e é descrito como uma criatura parecida com um macaco. Esta outra foto foi tirada à noite, mas mostra a mesma criatura. Poderia o mito sobre o pé grande realmente ser verdade, afinal? Os pássaros urutau são frequentemente comparados a marretas e podem refletir a luz das lanternas. Suas fendas assustadoras em suas pálpebras permitem que fechem seus olhos brilhantes. No entanto, isso pode expô-los à luz do dia, e essas fendas permitem que eles sintam movimento quando fechados. Acredita-se também que eles tenham habitado nossa Terra por muito tempo, com os primeiros fósseis datando de 56 a 36 milhões de anos atrás. Giba Fofi, também conhecida como aranha gigante congolesa, é uma criatura do folclore e do mito que habita as florestas da região do Congo, na África Central. O nome Giba Fofi se traduz como aranha gigante na língua nativa Lingala. De acordo com lendas e relatos locais, Giba Fofi é descrita como uma aranha enorme com envergadura de mais de 1 metro de largura. Dizem que é coberto de pelos castanhos ou avermelhados e possui uma mordida venenosa. Alguns relatos sugerem que a aranha é capaz de tecer teias fortes o suficiente para capturar pequenos animais ou até mesmo humanos. Histórias de Giba Fofi fazem parte do folclore das comunidades indígenas na região do Congo há gerações. No entanto, alguns relatos de encontros com grandes aranhas na região podem ser potencialmente identificações incorretas de espécies de aranhas locais conhecidas. As florestas do Congo hoje abrigam aranhas que podem atingir tamanhos impressionantes.
Mas se há aranhas gigantes reais como o Gibafoff vagando pela área, permanece um mistério. A cidade perdida do Deus Macaco foi descrita pela primeira vez por Douglas Preston, um cientista que fez parte de uma expedição a Honduras. Eles encontraram uma cidade perdida nas profundezas da floresta tropical com muitas relíquias antigas de uma civilização desconhecida. No livro, o autor escreveu sobre uma bela cidade antiga, mas também sobre uma doença comedora de carne encontrada lá, que foi considerada a razão do colapso de toda a civilização. Imagine entrar na floresta algumas centenas de anos atrás e ver uma cabeça saindo do chão com uma expressão vingativa no rosto. Isso foi posteriormente identificado como uma cabeça olmeca. Os olmecas eram um povo mesoamericano que viveu no sul do México durante o período formativo. Você poderia compará-los um pouco com os maias e astecas. A maior dessas cabeças, conhecida como Cabeça 1, foi descoberta na década de 1940 no sítio de La Venta, no México. Com quase 2,7 metros de altura e pesando cerca de 18 mil quilos, é uma maravilha técnica, especialmente considerando que foi feito sem o uso de ferramentas de metal. Uma teoria sugere que cada cabeça representa um governante ou deus olmeca específico. Estes foram colocados na base de uma pirâmide, como uma espécie de portal para o reino celestial. Apesar disso, a história das cabeças olmecas permanece um mistério. Cada cabeça exibe características faciais únicas, e por que elas foram encontradas em determinados lugares também não está claro. Uma coisa é certa, elas foram deixadas para trás pela civilização olmeca. Essas enormes esculturas de pedra resistiram ao teste do tempo, mesmo quando a civilização que os criou desapareceu há milhares de anos. Um dos aspectos mais fascinantes dessas esculturas é que elas foram esculpidas em uma única peça de rocha pausática, que se acredita ter sido transportada pela selva. Os ursos são um dos animais mais fortes da Terra, e quando você vê dois deles lutando, você sabe exatamente por que eles são tão fortes. Este homem tinha colocado sua câmera no lugar certo na floresta. Na verdade, ele pegou dois ursos na câmera lutando por seu território. Os ursos costumam usar a comunicação agressiva através da postura corporal e dos ruídos raivosos que fazem. A força e o rosnado dos ursos também ecoam por toda a floresta. Se você tem medo de bichos rastejantes, é melhor reconsiderar as caminhadas pelas florestas de Papua Nova Guiné. Dizem que é o lar de uma aranha gigante congolesa que tem uma envergadura de 1,5 a 1,8 metros de comprimento. Em outras palavras, é tão grande quanto uma pessoa. Avistamentos desta aranha gigante, também chamada de Gibafoff, datam do ano de 1938. Naquele ano, um grupo de pessoas afirmou ter visto uma aranha gigante rastejando pela estrada. Desde então, houve outros encontros, incluindo um em que alguém alegou que a aranha o mordeu. No entanto, as atividades diárias da aranha gigante ainda são um mistério, mas suspeita-se que ela vive em túneis rasos camuflados por folhas. Sua base é uma grande árvore densa e aqui ela cria sua teia gigante, na qual capturam suas vítimas. Se você tem medo de rastreadores assustadores, definitivamente não quer encontrar essa centopeia gigante. A Amazônia é o lar de muitos animais grandes e poderosos, incluindo a maior centopeia do mundo. Esses artrópodes são grandes o suficiente para devorar ratos e lagartos. A centopeia gigante tem um corpo longo e plano, com cerca de 26 partes do corpo e 22 partes de perna. A parte mais assustadora é que seu primeiro par de pernas carrega veneno que eles podem atirar na presa. Os macacos Billy, também conhecidos como macacos misteriosos Bondo, são um grupo lendário de chimpanzés que habita a floresta Billy na República Democrática do Congo. As lendas locais os descrevem como chimpanzés gigantes matadores de leões com características físicas únicas. Os macacos Billy ganharam a atenção por sua capacidade relatada de matar gatos grandes, pescar e exibir características semelhantes às dos gorilas. Dizem que eles são maiores do que os chimpanzés orientais, com alturas de até 1,68 m e tamanhos de pés maiores que os dos gorilas. Eles também têm uma sobrancelha proeminente, o que lhes confere uma aparência distinta. Vários indivíduos afirmam ter feito numerosos avistamentos dos macacos Billy e observando seus comportamentos incomuns. Por exemplo, uma pessoa testemunhou um macaco banqueteando-se com uma carcaça de um leopardo, embora não estivesse claro se o chimpanzé havia matado o leopardo. Além disso, os macacos Billy foram observados fazendo ninhos no chão como gorilas, mas comportando-se como chimpanzés. Uma característica notável dos macacos Billy é a falta de medo dos humanos, provavelmente devido ao seu contato limitado com os humanos portando armas.
À medida que os investigadores se aventuravam cada vez mais fora do caminho comum, os chimpanzés tornaram-se cada vez mais destemidos e curiosos sobre eles. A floresta amazônica é enorme e habitada por animais perigosos, mas recentemente uma descoberta interessante foi feita em uma parte remota da selva. Dezenas de milhares de pinturas da Era do Gelo foram encontradas em uma rocha, que nos contam mais sobre as pessoas e os animais de 12.500 anos atrás. Os arqueólogos a chamavam de Capela Sistina dos Antigos. As pinturas parecem incríveis, pois você pode ver vários animais antigos como camelídeos extintos, preguiças gigantes e cavalos da Era do Gelo. A última coisa que você definitivamente não quer ver na floresta é uma garota de cabelos compridos e cabelos escuros na beira da estrada, parecendo algo saído do filme O Chamado. As pessoas nos comentários rapidamente compararam sua aparência com de La Llorona. Caso você não a conheça, La Llorona é uma figura mítica popular no folclore espanhol. Segundo a lenda, ela é uma mulher que afogou os próprios filhos e agora vaga pela terra chorando e procurando por eles na vida após a morte. Seu nome significa a mulher que chora, e a história de La Llorona foi transmitida por gerações em comunidades espanholas em toda a América. Muitas pessoas acreditam que no vídeo vemos La Llorona de pé, olhando para a floresta. Algumas variações da história sugerem que ela afogou os filhos como um ato de vingança contra o marido infiel, enquanto outros dizem que ela os afogou acidentalmente ao tentar salvá-los de outro perigo. Esta câmera flagrou uma figura não identificável passando pela floresta. Quando as pessoas viram isso, ficaram inicialmente chocadas. A figura tem olhos brilhantes, características faciais distorcidas e tem um pano branco ao seu redor, fazendo parecer muito assustador. Você tem alguma opinião sobre o que essa figura está fazendo ou o que poderia ser? A Amazônia sempre foi um lugar de boatos mitológicos, mas de vez em quando acontece algo que realmente existe. De fato, os cães fantasmas da floresta amazônica são reais. Eles são as espécies de cães menos estudadas no mundo e ganharam o status de fantasmas por causa de quão poucos são vistos. Um dos avistamentos mais longos foi de um cientista que viu um por 20 segundos antes que o cachorro fugisse novamente. Ao contrário de outros cães, os cães fantasmas da Amazônia são criaturas solitárias. Niguma monene é uma criatura lendária ou criptídeo que se acredita habitar os pântanos e rios da Bacia do Congo, principalmente na RDC e nos Camarões. As descrições dessa criatura variam, mas muitas vezes é descrita como uma grande criatura semelhante a um dinossauro, semelhante a um saurópode ou dinossauro de pescoço longo. Testemunhas afirmam que ele tem pescoço longo, cabeça pequena, cauda longa e corpo enorme. Alguns relatórios sugerem que ele tem uma série de protuberâncias ou saliências nas costas. Também é considerado herbívoro e potencialmente agressivo quando provocado. Niguma monene atraiu a atenção de criptozoologia e na cultura popular devido a alegações de sua existência semelhante a outras criaturas lendárias, como o monstro do Lago Ness ou o Pé Grande. A lenda tem origem no folclore africano local e nas tradições orais dos povos indígenas que vivem na Bacia do Congo. A criatura faz parte das crenças e histórias de várias tribos, incluindo pigmeus e comunidades de língua bantu. Alguns residentes locais acreditam que Niguma monene possui poderes sobrenaturais e pode trazer bênçãos e infortúnios para aqueles que os encontram. Os chimpanzés são considerados os parentes mais próximos dos humanos. Nosso DNA é 99% igual ao deles. No entanto, em 2003, uma nova espécie foi descoberta e batizada de Bill Apes. Esta espécie era um macaco muito grande e agressivo que uivava para a lua, comia grandes predadores e fazia ninhos como gorilas. Eles encontraram esta espécie em torno da aldeia de Bili, na República Democrática do Congo, daí o nome Billy Apes. Um dia, uma mulher estava dirigindo por uma floresta quando se deparou com alguns viajantes que pareciam estar jogando lixo. Mas o que aconteceu a seguir foi muito estranho. Um dos homens se aproximou do carro dela e disse que ela não poderia filmar, então pulou no carro. Às vezes as pessoas jogam seu lixo em locais prejudiciais ao meio ambiente ou que oferecem riscos à saúde. No entanto, essas pessoas pareciam estar despejando algo ilegal e talvez até algo muito mais sombrio. O despejo ilegal também se tornou um problema crescente em todo o mundo, com as agências ambientais lutando para identificar e processar os perpetradores. Pode representar um perigo para a saúde e segurança pública. Porque os homens não queriam que a mulher filmassem é um mistério. Quem sabe se eles tivessem cometido algum crime. Infelizmente nunca saberemos. No entanto, sabemos que a mulher felizmente conseguiu sair com segurança.
Um cervo capturado pela câmera no escuro é assustador o suficiente, mas quando vemos um par de olhos flutuando acima dele, torna-se alarmante. Até hoje, ainda não está claro de quem são os olhos. Algumas pessoas dizem que tem a ver com OVNIs e alienígenas. Outros disseram que são os olhos dos cervos sendo refletidos na câmera infravermelha. Qual o tamanho de uma aranha que você tem que ser para comer pássaros? Conheça a Golias comedora de pássaros, de onde qualquer aracnofóbico fugirá gritando. Este é o maior aracnídeo do mundo e é comum na Amazônia. Embora sua dieta não consista inteiramente em pássaros, elas são fortes o suficiente para persegui-los quando necessário. O método de caça da aranha inclui esfregar as pernas para lançar pelos farpados em forma de arpão nos olhos e na pele de seus alvos. A tribo Baka, na República Democrática do Congo, é um grupo étnico indígena conhecido pela sua rica herança cultural e modo de vida tradicional. Residem principalmente na parte nordeste do país, onde mantêm uma estreita ligação com o ambiente natural e dedicam-se à agricultura de subsistência e à caça. O espírito primário reverenciado pela tribo Baka é conhecido como Jeng e está associado à floresta. Jeng é considerado uma figura parental e guardiã do povo Baka. Eles acreditam que este espírito proporciona esperança e contribui para a estabilidade da sua sociedade. Além disso, a tribo Baka acredita num espírito chamado Komba, que se acredita ter criado o mundo e a floresta tropical. A tribo dá grande ênfase ao poder dos espíritos e depende das crenças medicinais e adivinhos conhecidos como Banji. O povo Baka segue obedientemente as ordens do Banji, sem questionar. Os rituais são realizados por indivíduos conhecidos em clãs Baka específicos, como o Pai do Espírito. Quando esses indivíduos de clãs diferentes se reúnem, eles trocam e compartilham rituais, levando à criação de novas variações. Os rituais geralmente envolvem dança, canto e diversas ações físicas para homenagear o espírito da floresta. Alguns dos rituais mais conhecidos realizados pela tribo são o Jeng e o Luma. As árvores podem andar? Você provavelmente pensou que isso é impossível, mas aparentemente na selva elas podem. Conheça Socratea exorrhiza, que também é chamada de palmeira ambulante, porque realmente pode andar. Não, isso não significa que você encontrará a árvore do outro lado da floresta no dia seguinte, mas ela tem um sistema radicular em comum com muitas raízes pequenas que parecem pernas. Os guias da região usam essas informações para contar aos turistas diferentes histórias sobre as habilidades da árvore. Em algum lugar nas profundezas da floresta amazônica, em meio a uma vegetação luxuriante e árvores imponentes, encontra-se uma maravilha natural, a palmeira ambulante, também conhecida como Socratea exorrhiza. Ao contrário da maioria das árvores, a palmeira caminhante tem um sistema radicular único que permite que ela se mova pelo chão da floresta, como se rastejasse lentamente em direção ao sol. No entanto, as raízes da palmeira não funcionam como as árvores comuns. Elas formam pequenos galhos que se estendem do tronco, permitindo que a árvore se mova lentamente pelo chão da floresta. Mas o que a torna ainda mais estranha são as lendas associadas aos seus movimentos. De acordo com o folclore amazônico local, as palmeiras andantes são possuídas por espíritos malignos, permitindo que elas se desenraizem e viajem longas distâncias em busca de presas. Essas crenças foram transmitidas por gerações e ainda não está claro se o movimento natural da palmeira ambulante levou a essas lendas. Da próxima vez que você ouvir um som da floresta atrás de sua casa, talvez seja melhor não sair. No vídeo, vemos um monstro lento, parecido com um zumbi se movendo pela floresta capturado pela câmera. A natureza ou o tipo dele, no entanto, é desconhecido. A criatura é comparada por muitas pessoas ao personagem de Remus Lupin e sua forma de lobisomem da série Harry Potter. Um dos avistamentos de OVNIs mais confiáveis e infames aparentemente ocorreu não na cidade de Roswell, no Novo México, mas em Papua Nova Guiné, há mais de 50 anos. O relato do incidente é de um missionário australiano e um total de 37 associados teriam dito a mesma coisa. Antes do famoso incidente, os moradores de Boanai tiveram vários relatos de ocorrências estranhas, todos alegando ter visto um OVNI. No dia do incidente, havia uma grande atividade contínua de OVNIs. Embora a espaçonave em questão tenha sido descrita como alienígena e em forma de disco, os seres a bordo pareciam mais humanos do que qualquer outra coisa. A certa altura, William Gill, o missionário, acenou para eles e eles acenaram de volta. Finalmente, William voltou para dentro quando parecia que o OVNI não iria a lugar nenhum. E então houve uma explosão.
se acreditarmos na história detalhada de William. E então a espaçonave desapareceu novamente. As bacias do Amazonas e do Orinoco abrigam uma população de tartaruga mata-mata. Você pode distingui-la por sua concha e pelos cones que saem dela. Os cones vêm de cristas que abrangem o casco da tartaruga de frente para trás. Estude suas características e você não ficará desapontado. Seus pescoços são cobertos de verrugas e ainda mais saliências, e seu focinho, que é tubular, é usado como snorkel. Neste vídeo, vemos uma pessoa conectando duas pontas com um fio e uma pedra, fazendo com que o fio se acenda. Mas como isso é possível? Vídeos virais que capturam o fenômeno das rochas eletricamente carregadas na RDC intrigaram os internautas. Até lembra algumas pessoas da terra fictícia de Wakanda dos filmes Pantera Negra do universo Marvel. Segundo especialistas entrevistados, os vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma rocha provavelmente composta de pirita, mineral comum conhecido por sua condutividade elétrica. Infelizmente, nenhuma explicação científica foi encontrada para o que parece ser uma rocha mágica. No entanto, certas rochas e minerais têm a capacidade de conduzir a eletricidade. Esta propriedade é determinada pela presença de elétrons ou íons livres no material. Metais como cobre, prata e ouro são excelentes condutores de eletricidade devido à sua estrutura atômica e à mobilidade de seus elétrons. Outros afirmam que essas rochas são apenas uma farsa e não teriam propriedades elétricas. O que você acredita? Diz aí nos comentários. Os maias são uma das civilizações antigas mais interessantes que já existiram em nosso mundo, e recentemente foram encontradas as primeiras evidências do calendário maia. A descoberta foi escondida em um templo antigo e 2 fragmentos foram encontrados com 7 veados neles. Segundo os pesquisadores, os fragmentos datam entre 300 a 200 a.C., e isso significa que o calendário também foi usado por muitas outras culturas por pelo menos 2.300 anos. Um vlogger estava fazendo vídeo sobre a vida na floresta quando, enquanto consertava seu trailer, foi observado por um fantasma. Isso supostamente aconteceu em algum lugar em uma cordilheira desconhecida na França. Costumava-se dizer que os espíritos vagam pelas florestas. Condições atmosféricas como névoa, neblina ou falta de luz criam um ambiente assustador. No próximo incidente, o homem teve um estranho encontro com uma jovem fantasma na floresta. Seu cachorro parecia ciente de algo incomum, pois ele se comportava de maneira estranha. De repente ele ouviu gemidos e viu a garota andando vestida com roupas de monge. O homem perguntou se ela estava bem, mas ela não respondeu e simplesmente foi embora. Costuma-se dizer que os cães podem perceber algo sobrenatural por causa de seus sentidos que os humanos não podem ver. O fenômeno de animais estarem cientes de eventos ou presenças estranhas é bem documentado, mas as razões por trás disso permanecem um mistério. O vídeo a seguir foi feito em agosto de 2010, perto de uma casa na floresta. O proprietário foi chamado para investigar a estranha luz. É assustador pensar sobre o que a fonte poderia ser por trás das luzes. Alguns pensam que foi um ladrão com uma lanterna, enquanto outros dizem que pode ser um fantasma. O que você acha? Se há um lugar na Terra onde os dinossauros ainda podem estar vivendo, provavelmente é Papua Nova Guiné. Testemunhas relatam ter visto dinossauros, e não estamos falando apenas dos fósseis que foram encontrados. Pesquisadores afirmam ter visto uma criatura parecida com um dinossauro várias vezes enquanto vagava pela floresta tropical. O nome deste dinossauro é Papuan iguanodon. É descrito como tendo 3 metros de comprimento, de cor cinza, com cabeça de cachorro e cauda de crocodilo. Segundo alguns relatos, tinha pernas tão grossas quanto o tronco dos coqueiros. O avistamento mais recente ocorreu na floresta tropical, perto da aldeia de Tinganavudu. Outros avistamentos ocorreram em dezembro de 1999 e março de 2004 e em outras áreas, incluindo o Lago Murray na província ocidental. Seria realmente uma nova espécie de dinossauro que milagrosamente sobreviveu à extinção em massa? O que você acha? A lagartixa de cauda-folha é um lagarto que tem padrões mosqueados e hipnotizantes com olhos gigantes. Eles vêm em cores diferentes, incluindo ouro, prata ou marrom. Mas seu superpoder é que ele pode se misturar perfeitamente com o ambiente. Não apenas suas cores, mas eles também podem se misturar com as formas e a vegetação da Amazônia. Portanto, se você estiver caminhando pela floresta tropical, provavelmente não os notará imediatamente. O rio Lukuga, na República Democrática do Congo, é fascinante pelo significado histórico e ecológico.
Este rio, que flui da parte ocidental do lago Tanganica, serve como uma ligação crucial entre o lago e a bacia do rio Congo. No passado, o Lokuga foi vital para o transporte e as rotas comerciais da região, especialmente durante a era colonial. No entanto, este rio traz desafios e perigos. Fortes correntes e redemoinhos tornam a navegação perigosa, e as flutuações dos níveis da água contribuem ainda mais para esses riscos. Além disso, o ambiente em torno do Lokuga está ameaçado por atividades humanas como a desflorestação, a mineração e a poluição, que têm graves consequências para a saúde do ecossistema fluvial. Além disso, abriga perigos devido à presença de crocodilos e hipopótamos na região. Algumas partes desse rio também são conhecidas como cemitério subaquático. Monte Liko está cuidadosamente escondido na floresta tropical do distrito de Alto Molokui, em Moçambique. É completamente protegido por um círculo de rocha íngreme e quase não foi explorado. Muitas pessoas não podem visitar esta bela área porque não é tão fácil de chegar. Curiosamente, os habitantes locais sabiam sobre esse lugar escondido, mas por muito tempo foi um segredo para os outros. Há apenas 6 anos a montanha se tornou conhecida do público. Escondida no coração do Japão está a floresta Iwata, no Yabushirazo, um lugar tão sinistro que até as almas mais corajosas pensarão 2 vezes antes de se aventurar lá dentro. Esta densa floresta fica no sopé de uma montanha e está envolta em mistério, com histórias de ocorrências assustadoras e atividades paranormais transmitidas através dos tempos. Muitos residentes locais se recusam a entrar na floresta após o pôr do sol, e alguns até acreditam que as próprias árvores são amaldiçoadas. Dizem que, sob os galhos das árvores antigas, você ouvirá o sussurro dos mortos e sentirá um arrepio na espinha. Outros afirmam ter visto aparições de fantasmas ou ouvido passos. Apesar das muitas histórias de terror associadas à floresta, ela continua sendo um destino popular para aqueles que amam o paranormal. Se você for corajoso o suficiente para entrar na floresta, fique alerta e leve uma lanterna confiável. Imagine caminhar pela floresta e decidir colocar uma câmera para ver algo estranho mais tarde. Como podemos ver no vídeo, uma cabeça emerge de trás de uma árvore do lado direito. Vídeos como este mostram que as florestas podem ser muito assustadoras, especialmente se você não conhece a história do lugar. As pessoas nos comentários aconselharam o uploader a ter muito cuidado na floresta, como quem sabe quem ou o que estava observando. Não é todo dia que você descobre uma nova espécie de água-viva desse tamanho, que parece que pode agarrá-lo com uma única picada. Mas foi exatamente o que aconteceu com o mergulhador Dorian Borchard em Papua Nova Guiné. Nas férias, Dorian ligou sua câmera de vídeo bem a tempo de ver a incomum e quase transparente água-viva nadando ao lado dele. Esta foi uma revelação inovadora e um avistamento único. Essa água-viva só havia se mostrado ao mundo uma vez antes, há mais de um quarto de século. Em maio de 1997, foi visto na Grande Barreira de Corais, na costa do extremo norte de Queensland. Por mais bonita que a água-viva pareça, essa nova espécie de água-viva é provavelmente muito tóxica e também uma nadadora rápida. Se você vagar pela floresta tropical por muito tempo, em algum momento você encontrará um inseto que parece muito estranho. Cabeça de amendoim, como o inseto é chamado, tem apenas 90 milímetros de comprimento e grandes olhos falsos em suas asas para assustar os inimigos. Embora não seja uma mosca, os insetos cabeça de amendoim pertencem a uma família de moscas-lanterna, que também possuem as mesmas estruturas alongadas do topo de suas cabeças. Acredita-se que essas figuras sejam vasos contendo substâncias sagradas e são ativadas por forças sobrenaturais. As figuras Nikisi, como são chamadas, constituem uma parte significativa das tradições artísticas e espirituais do povo Congo na RDC e nas regiões vizinhas. Acredita-se que têm o poder de revelar fontes de sofrimento, curar doenças, proteger indivíduos ou comunidades e até punir os transgressores. Essas figuras podem servir para prestar juramentos, resolver disputas ou ações judiciais, atuar como vingadores ou proteger contra bruxaria ou atos malévolos. Geralmente são feitos de madeira e muitas vezes assumem uma forma antropomórfica, representando humanos ou animais. As estátuas foram esculpidas por artesãos habilidosos e depois ativadas por especialistas em rituais conhecidos como Nganga. O Nganga preenche cavidades da figura, normalmente na cabeça e na região abdominal, com substâncias sagradas como cinzas, terra, ervas e partes de animais. Às vezes, eles também preenchem com outros materiais que se acredita possuírem propriedades medicinais e mágicas.
Cada objeto inserido serve um propósito e pode representar uma solicitação, voto ou acordo vinculativo específico. A tribo Torajan é completamente bizarra e vive na região montanhosa de Panggala, no sul de Sulawesi, na Indonésia. Eles têm suas próprias tradições e cultura diferente de qualquer outro. Eles moram em casas incomuns em forma de telhado de bambu, mas o mais bizarro é que eles vivem com cadáveres. Não literalmente, mas uma vez por ano eles têm uma tradição chamada Manene, e então as pessoas têm que limpar os corpos dos entes queridos falecidos, cuidar deles e vesti-los com roupas novas. Você já esteve em uma selva? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.